E aí, galerinha, valendo a nossa gravação. Hoje eu tô aqui para fazer um tutorial que vai ficar junto com as minhas coisas de balão. Isso é um acervo que eu estou fazendo, que eu não sei se o meu filho Davi vai curtir, que não é um cara que curte tanto isso. Mas as gerações futuras, né, os meus netos, tataranetos, e aí vai. Então é assim, quando eu comecei a fazer balão, há muitos anos, a gente pegava entre os baloeiros nos anos 80, não existia o computador que você entrava, colocava os dados e você conseguia o balão. Então a gente conseguia moldes. Então era uma. Vamos falar que era. Vamos falar que era. Era uma troca de moldes entre as pessoas do Rio, de São Paulo e dos outros estados. As equipes de baloeiros, eles tinham bastante amizade e pelo correio a gente enviava os moldes que eram feitos de cartolina, de jornal, e a gente, na época, as folhas compravam assim bobinas, porque faziam-se balões muito grandes. Então a gente falava de uma folha de 1 metro por 1 metro, né? E aquele balão é de 3 folhas, né? Então a gente sabia que cada gomo eram 3 metros. E a folha geralmente, eram bobinas, se cortava de 1 metro, mas podia cortar também, podia cortar tamanhos maiores. Então eram assim, existiam alguns programas, alguns cálculos que as pessoas faziam na mão, né, com calculadora, para poder ir calculando o balão, mas era muito difícil desenvolver um balão. Além dos tamanhos que eram praxe, existiam também as normas, o cintamento, né, que a gente tem que cintar o balão, porque se ele vai carregar peso, depende da quantidade de peso, a seda rasgaria. Então eles cintam o balão, que nada mais é colocar um cordão de cima até embaixo em todos os gomos para que o balão fique forte. Hoje, anos 2000, na época, né, a gente fazia balão em barracão. Hoje ainda fazem balão, mas é proibido, né, então as coisas são mais escondidas. Mas essa alegria do balão, de soltar o balão, é que é legal. É lógico que se você fizer uma bucha e uma boca de qualquer jeito, o balão pode cair numa mata e botar fogo em tudo. Mas se você for consciente, fizer uma bela boca e uma bucha que nem hoje, na época a gente usava saco de estopa. E hoje não, hoje a gente usa a parafina e usa manta de algodão, a gente usa papel higiênico, a gente usa caixa de ovo. No meu caso, que não faço balão grande, o máximo vai 3 metros, eu não tenho até espaço para fazer isso aqui, é mais diversão. Então os balões são balões menores, né? É o careca, é o trufe, é o modelado, é o barrica, é o caixa, é a almofada, é o bocão. E são balões que estão no tutorial no canal do YouTube da família CS Martinez. E o intuito de fazer essa videoaula hoje não vai ser postar isso em nada, em nenhum lugar. Isso vai estar mesmo dentro da pasta de balões que eu tenho. É óbvio que se no futuro não existirem mais esses blogs, que eu acredito que não, sempre vai existir alguém. Tem que colocar na busca do Google lá, tutorial, de como fazer balões trufe, modelado, e tem que pôr dessa forma para ver se acha. Mas acredito que no YouTube vai ficar bastante vídeo sobre tutoriais. Então acho que isso não vai chegar a se extinguir. Mas se acaso não tiver mais, for totalmente proibido, eu tenho um caderno que nesse meio de tempo,
eu fiz muitos moldes escrito. Eu copiei da internet nos meus cadernos, que vão ficar junto com todo o material. Então, se não tiver o blog, você vai, é lógico que não vai ser balão grande, acho que no máximo 3 metros. Mas pelos meus cadernos dá para fazer vários tipos de balões, peão carrapeta, o careca, o barrica, o modelado, o lapidado, o bagdá. Dá para fazer pelo meu caderno balões de 3 metros, 2 metros, com 10 gomos, com 12 gomos. Tem todas as dicas de como fazer a boca, como construir o bico. Tem vídeos. E hoje eu vou mostrar para vocês, né, os lugares que eu tenho de endereços salvos. E eu espero que vocês anotem aí, né? E que vocês curtam. Então a gente entra aqui no Chrome. Agora eu sou obrigado a fazer aquele momento velho, né? Porque eu não enxergo sem óculos. Eu tenho aqui um óculos do Paraguai, né? Que ainda tem aqui, ó, Durepox, que quebrou. Eu não tenho grana para fazer. Esse aqui custa R$15, porque você compra na farmácia do Paraguai. Mas eu não tenho grana, nem R$15 para poder comprar, então eu uso ele mesmo, certo? Vício maldito, mas como a gente está fazendo aqui um tutorial light, eu não sou obrigado a ter tanta formalidade assim, aquela coisa, certo? Então eu estou entrando aqui, quando está gravando, né, pelo Camtasia, né, gente, o computador fica mais lerdo do que já é, porque não é tão potente assim. E ele está entrando aqui, eu acho que ele está entrando, né? Eu acho, né, que ele está entrando. Ele precisa entrar no site, aqui no navegador da Chrome, para eu poder mostrar para vocês o que está rolando. Vamos ver. Eu vou dar um pause aqui para adiantar. É isso aí, gente. Voltando. Esse é o site, é o blog que eu entro, que chama Turma da Nova, balõestdn.blogspot.com. Tá aí. A gente desce aqui, ele tem, como vocês estão vendo aí, como tirar escalas, balão mexerica, cortes retos sem molde, o peso que o balão levará e o balão estrela. Eu tenho isso anotado, um monte de tutorial, eu tenho em vídeo. E também vai ficar junto com os balões, né, os pipas, que eu gosto pra caramba de fazer pipa, né? Então tem pipa de todo quanto é tipo, com todas as medidas e a forma de montá-los. Isso, para quem faz balão, eu adoro fazer pipa também, eu gosto de pipa. Eu não gosto de cerol, essas coisas eu não curto não, mas pipa eu acho legal demais, soltar pipa. Então aqui nesse site tem aqui como tirar escalas, modelado, lapidado, rali, peão carrapeta, trufe, bagdá, golfier, careca, recortes e corte reto sem molde. Do lado direito aqui vocês têm um menu e você escolhe o balão. Eu vou fazer um exemplo, tá? Do balão, vamos pegar aqui o bagdá, que é um balão muito legal, que a ponta dele é bem fina, né? Me lembra das Arábias, o balão bagdá, muito legal. Então você clica no bagdá, ele aparece para você, vocês podem ver aqui, ainda foi postado isso em 2013, 5 de fevereiro de 2013, balão bagdá de Curitiba. O peão bagdá inspirados na arquitetura da cidade de Bagdá, capital do Iraque. O peão bagdá, ou apenas bagdá como é conhecido, nasceu do peão carrapeta no fim da década de 80 com os baloeiros cariocas e rapidamente se espalhou pelo mundo. Então aqui não vai ter as fotos para você ver como é o balão, mas aí se você quiser, antes de fazer, você pega o nome desses balões, Bagdá Curitiba, Bagdá Ivan 2, Bagdá Ivan, Bagdá Oriente, e olha
na internet, procurando no Google as imagens, você vai ver como é o balão antes de fazer. Mas Bagdá é Bagdá, então você um mais fino, um mais comprido, assim e assim por diante. Eu vou pegar aqui o Oriente, que eu já fiz uma vez, é muito legal o balão Bagdá Oriente. E você pega, geralmente você tem que de fazer ele no mínimo com 8 gomos, com um balão assim de, de 1 metro, 8 gomos, né? De 1,5 metro para cima, acho que já tem que ser 10, e 2,5 metros, 3, 12. Quanto mais gomos, mais redondo fica. Mas ele tem que ser grande, porque se for um balão de 1 metro com 12, 14 gomos, ele vai ficar muito redondo e pode ser que não encha todos os gomos, sempre fique um meio sem encher, fica feio. Então balões menores é melhor 8 gomos. O balão de 2 metros assim já é aconselhável por 10, pelo menos 10, 12, mas eu ponho 10. Então aqui você descendo a escala do Bagdá Oriente, você já encontra esses campos para preencher. Antigamente se fazia na mão, é muito difícil. E tinha uma tabela, uma fórmula que é feita. Eu não tenho essa fórmula, porque também nem me interessa, que é muito trabalho. Mas existia uma fórmula que você ia aplicando, aplicava o que eu vou aplicar agora e media, e ele lhe dava todos os centímetros para você fazer a construção e o lado do balão. Aqui o tamanho do balão você vai ter que colocar em centímetros, ou seja, cada 100 centímetros 1 metro. Então, se o seu balão vai ter 2 metros, eu vou fazer ele com 200 centímetros. Então você coloca aqui no computador 200. Quantidade de gomos é isso que eu falei. Você pode colocar 8, como você pode pôr 10. Eu prefiro pôr 10 gomos num balão de 2 metros. A bainha é onde você vira para colagem. Normalmente a bainha é 1 centímetro. 1 centímetro. Tá? Balões menores você pode fazer com meio. Eu uso assim, nas colagens de partes de gomos, você corta a folha em diagonal e para colar a parte de baixo do balão, né? Ou o primeiro triângulo, para se juntar os dois triângulos e fazer a parte do balão, um triângulo grande. Esse meio eu uso com meio centímetro, tá? Porque como você já corta, aquelas partes que saem coladas, ela tem uma quantidade de centímetros. E quando você corta a outra que sai separada, se você fizer uma bainha muito de 1 centímetro ou aumentar muito, ele estreita. E aí na hora de você juntar, unir, ele dá a diferença. Não que ele não dê para fazer, mas depois tem que compensar no final. Porque vai ou faltar ou vai sobrar demais. A bainha ela aumenta ou diminui, entendeu? Então, nesse caso a gente usa para balão 1 centímetro. E aí você põe em calcular e ele já lhe dá a altura do balão cheio, 1,70 m, 2 metros de balão, a altura do balão cheio ele já abaixa para 1,70 m, a largura do balão cheio é 99 centímetros, 1 metro, um metro, o diâmetro da boca ele já te dá, que vai gerar uma boca de 22,8, né, redondo, 22,8, olha aqui, mais ou menos isso, redondo, uma boca grande, e ele lhe dá a largura máxima do gomo, 32,1. 32,1, você sabe que quando você dobra aquela folha de seda, ela tem 50 centímetros de largura por 70 de comprimento. Então, como você dobra para você fazer uma parte do gomo, lógico que ela vai ter 70, você tem que ir emendando até dar 2 metros. Então não vai dar 2 metros, vai dar 2 metros e 10. Como você vai ter que fazer a bainha de 1 metro, de 1 centímetro, desculpa, com 1 centímetro, então isso vai comendo, deve dar uns 2 metros e 5 colada as folhas, né? 2 metros e 7 por aí. Então você tem que colar as folhas assim para você chegar nesses 32 centímetros. Aí você fala assim, quando você dobra a folha,
Se ela é 50 centímetros assim, se você dobrar, ela vai para 25. Então, se você olhar aqui, você vai perceber no molde que a largura máxima do gomo está dando 32. Se você quiser fazer com esses 10 gomos, 32 centímetros, quando você dobrar, a sua folha não vai dar 32 centímetros, ela vai dar 25. Então, aí você teria que colar de largura um pouco mais em todas as folhas para manter esses 10 gomos. O que eu faço? Eu aumento mais 2 gomos. Eu nunca uso o ímpar, sempre par. Então, para mim, isso aqui já não é viável. Ele já está te dizendo que vai ficar muito... Essa largura você vai ter que acrescentar. E muita colagem também pesa no balão, porque não é um balão tão grande. Então, vamos fazer a coisa certa. Vou pôr 12 gomos e vou calcular novamente. Agora você vai perceber que a largura do gomo já baixou para 26,9. Mas ainda ficou grande, porque a largura da sua folha é 25. Então nós vamos aumentar nesse balão Bagdá para 14 gomos. Eu fiz dessa forma para as pessoas entenderem. Vou calcular novamente. E agora você percebe que a largura do seu gomo, a largura do gomo, está em 23,2. Essa é a largura perfeita, porque tem 25 na folha. Então eu não tenho que acrescentar na largura. Eu só vou fazer o comprimento, vou colando as folhas de comprido para dar os 2,10 metros, né, 70 centímetros, mas como eu faço uma bainha de 1 centímetro, são 3 folhas que eu vou colar, 3 vezes 7, 21, para dar o 2,10 metros, mas como eu vou comer 3 centímetros, então não vai ter 2,10 metros, vai ter 2,07 metros colados. Nosso balão, como vai ter 2 metros, eu estou colocando 14 gomos, e cada largura do gomo vai ser 23,2. Então vai ser legal, porque a folha vai ter 25. Essa superfície em metros cúbicos é a parte alta do balão, que a gente não usa, e o volume interno sim, que é 0,4. Esse 0,4 é quanto que o balão leva de peso. Se você multiplicar por 0,7, que é por quanto a gente faz a multiplicação, o 0,4 vezes 0,7 de metros cúbicos, 7 vezes 4, 28. Então ele leva um peso de 2,8 kg. Então você pode colocar um peso de 2,8 kg que ele leva nessas dimensões. O volume interno é justamente para você saber a quantidade de peso que o balão leva. Eu nunca ponho 2,8 kg num balão desse, porque aí eu tinha que fazer uma bela de uma bucha para ele poder levar. Como eu faço com caixa de ovo, eu não faço com manta de algodão, porque eu não tenho. Manta de algodão é aquilo que as pessoas põem quando você vai engessar no hospital, que você machuca a perna, quebra o braço, e eles colocam primeiramente onde você põe a mão para o gesso não ir na pele, né, como se fosse uma atadura, e depois por cima que é de um lado algodão peludo assim, e a outra o lado mais liso, que é para ficar em cima da pele. Então aquilo é uma manta de algodão e a gente compra em quantidades grandes, e aí você corta, faz as camadas e joga a parafina em cima, e depois você espreme para tirar o excesso de parafina. E depois quando você enrola, ela fica uma buchona e perfeito para você mandar no teu balão, certo? Então é assim. Como que é que você faz o teu balão? Aqui nós temos o ponto 1. Então você dobrou a sua folha. Eu vou pegar uma folha aqui, que eu já tinha feito um teste de um balão. Você está com a sua folha aqui, você vai dobrar a sua folha no meio, né, que vai dar os 50 centímetros. Vai colocar a parte aberta para lá, e nessa parte, você vai na mesa, você vai colocar a sua régua aqui. Esse aqui, bem em cima, é o ponto 1. Então você olha primeiro aqui, ponto 1, a distância do ponto 1 é 0. Então você põe o número 0 aqui. Aí você vem para baixo, você vê a distância do ponto 1 e o ponto 2, ele está te dando 7,5. Você coloca a régua aqui, conta 7,5. Faz um risquinho, ponto 2. Aí você tem o ponto 2. O ponto 3 ali, você olha no site, vai estar 7,5. Então você conta 7,5 e faz um outro risquinho, que é o número 3. O número 4 também é 7,5. Você conta 7,5 com a régua e põe
Número 4. O número 5 é 5.3, já mudou, diminuiu. Então você vem aqui e coloca 5.3. O ponto número 5. O ponto número 6, 5.3. O ponto número 7, 5.3. O ponto 8, 6.6. E aí você coloca toda essa primeira distância entre pontos no ponto 1, aqui até o último aqui embaixo, no site que você vai ver que vai até o 32. Então você fez toda a primeira marcação, que são os pontos, de 1 ao 32. Aí vem a largura, que você vai começar a lapidar o seu balão. E aí você vai lá para o último ponto, a largura do meio gomo. Que aqui quando a gente dobra, a gente tem a largura do meio gomo. Se eu quiser usar as folhas assim, então eu pego a distância do meio aqui, distância do ponto 1. E aí eu vou numa larga escala. Ó. Aí você vai encontrar, por exemplo, no ponto 5, 27.9. Então você vai ter que colocar a régua no ponto 5. Acha o ponto 5 aqui, que você anotou, o ponto 5. E coloca 27.9. Até aqui. Até aqui. E aí vai fazendo o desenho. Então por isso que a gente dobra. Para ser a largura do meio gomo. Porque é mais fácil. Você vai fazer a silhueta do balão aqui. E depois você vai abrir aqui o seu molde. Vai colocar as folhas todas. No caso são 14 gomos. São 14 folhas coladas em 3. Aqui, todas muito certinhas. Vai colocar dentro do seu molde. Que você vai fazer com cartolina. E aí você vai cortar o seu molde com a tesoura. E vai enfiar aqui todas as folhas. E vai cortar tudo de uma vez só. Ou com a tesoura. Ou cortar uma a uma com estilete, ou cortar tudo com estilete. E aí você vai ter a forma do balão que você vai fazer. Aí é só colar, cintar e ser feliz. A mesma coisa na largura do gomo. A largura do gomo. Então você tem o ponto 1, de um lado é 0, e a largura do gomo é 3.1. Então quando fala em largura é para lá. Você põe a régua aqui assim. Você vai pôr a régua aqui no ponto 1. E vai medir para cá, 3,5 cm. Aí o outro você vai ver que o ponto 2 é 3.3, ele já dá uma diminuidinha no ponto 2. No ponto 3 é 3.6, ele já vai aumentando de novo. Depois é 4, depois é 4.4, depois é 4.9, depois é 5.4, e assim você vai desenhando a batata do balão, e depois termina em meio centímetro sempre. A tendência é que ele aumente para fazer a batata, ele aumenta para fazer a batata, depois ele vai diminuindo até fazer a boca. E ela sai na medida que está aqui em cima no tutorial do diâmetro da boca, que é 22.8. Só você cortar o arame e já fazer. E aí tem os tipos de bucha. Bom, terminado aqui, vocês podem ver aqui que no ponto 18 a gente estava em 11. No ponto 17 já é 11.6, depois ele vai baixando para 11.3, 10.8 e assim vai diminuindo, porque vai fechando até chegar na boca e termina em meio centímetro. É assim que a gente faz o molde do balão para cortar e poder unir. Certo, uma hora eu vou fazer um outro tutorial de como unir. E esse é um dos tutoriais. Então tem o balão cruz, tem o que eu gosto também, acho muito legal, o balão pontudo, o balão toma tudo da Colômbia. Eu tenho muito balão que eu faço da Colômbia. E tem um chamado pontilha, que é muito legal também, é lindo, é como se fosse o caixão nosso. Tem formato de um pipa assim, ele fica no alto, é muito legal. Tem que ter paciência e tem que ter alegria. Fazer balão com pressa é melhor não fazer. E de qualquer jeito também é melhor não fazer, porque corre o risco dele abrir no alto, cair na casa de alguém, botar fogo. Então se você for fazer o balão, faça consciente. Quando for fazer o bocão, que vai bambu, geralmente a parafina cai em cima do bambu e queima o bambu. E aí quebra a boca, porque a boca é feita com 2 bambus assim. E aí ele quebrando, ele cai e queima. E aí pode ocasionar um acidente, então tem que ser consciente. Colocou os bambus em X, cola uma camada assim, comprida, de papel alumínio, porque o alumínio ele não vai deixar pegar fogo no bambu e seu balão vai cair apagado, não ocasionando nenhum incêndio na casa de ninguém
e nem nas matas do Brasil, certo? E esse é o meu tutorial de balão. Eu disse para você que essa é a turma da nova, e eu tenho mais um site de balões, mais um site não, porque eles não fazem site, mas eu tenho um blog que chama Central dos Moldes. Esse Central dos Moldes é legal, e porque ele também tem imagens, ele tem lá balões que você pode ver a soltura, e é muito completo. Eu não sei até quanto tempo que esse Central dos Moldes fica no ar. A turma da nova está há bastante tempo, bom, desde 2013, nós estamos passando por modificações na lei. Então é complicado mesmo. É centraldosmoldes.blogspot.com. Você vai encontrar logo na cara do gol um monte de balões, solturas, textos no Diário Oficial sobre a lei de novembro de 2000 e pouco. Então, quer dizer, o pessoal está tentando fazer isso ser regularizado, mas não vai ser não, porque infelizmente pode ocasionar acidentes, mas sempre foi assim, né? E basta os baloeiros terem consciência do que está rolando. Então você tem todos os mods aqui, bagdás, parricas, carecas, golfiers, ralis, lapidados, balões, moldes mágicos, mexericas, modelados, e aqui você já vê o molde de bagdás aqui, como eu falei. No outro você não consegue ver a foto, mas aqui você consegue. Então, por essas fotos você faz o balão do jeito que você quiser. Aqui você já tem o Bagdá. São dois exemplos apenas. Quando você entra, eles te dão vários exemplos e os moldes que você tem que calcular da mesma forma. Os carecas, né? Tá aqui, você vê que tem os números deles. Você vai olhar também que tem os carrapetas, os modelados. E é assim, é só você simpatizar com o balão e fazer daquela forma que eu falei. E que você vai fazer muito balão e muito legal e com segurança. Tem que sempre pensar na segurança, não ter preguiça. Se você não está bem para fazer balão, não vai fazer balão. Agora, se você está fazendo, faça com calma, com alegria. Isso não é tortura. Fazer balão não é tortura. Fazer balão é alegria, é descontrariar a sua alma, é tirar de dentro as coisas ruins e deixar a arte sobressair. Quando se trabalha com as mãos, o mais gostoso é você botar para fora a arte que existe dentro de você. E quando você faz balão, quando você faz bem feito, sem preguiça, então se for fazer para ter preguiça, é melhor não fazer. Balão é alegria, balão é momento bom. Põe uma música que você mais gosta, deixa a música alta, curte, dá risada, seja feliz e faça o seu melhor, sempre com muita prudência e responsabilidade. E com certeza você vai se divertir muito, e as pessoas que estão em volta de você também vão se divertir. Não solte balão com brisa, com vento, com ventania. É melhor esperar o dia certo. Eu tenho balões aqui que estão desde junho desse ano. Nós estamos em dezembro. Eu tenho um cruz que eu não posso soltar ele com vento, porque pela altura dele, ele tomba, e quando ele tomba ele queima. Então, normalmente balões assim estreitos, você é obrigado a amarrar alguma coisa na boca que leve um pezinho, para ele se manter equilibrado, para ele não virar. Balão charuto, quando a gente fazia nos anos 80, o balão vira. Quando ele vira, ele queima. E se ele queima, ele cai na mata, ou cai na casa de alguém e pode botar fogo na casa das pessoas. Então a gente tem que ter prudência quando você vai fazer. Não é só soltar o balão. Você tem que pensar em tudo, desde a hora que você está construindo até a hora que ele vai sair e como ele vai cair. E na maioria das vezes é melhor queimar no chão do que queimar no alto. Mas acidentes acontecem, não que um dia o seu balão pode subir, uma ventania de repente pega ele e ele pode queimar, e aí a gente tem que torcer para que ele caia num lugar que não queime nada. Por isso que eu faço com muita bucha as minhas buchas são feitas com casca de ovo, porque em um certo tempo, tipo 30, 40 minutos, ela dissolve e o balão cai apagado. O papel higiênico é a mesma coisa. Eu não uso, nunca mais usei saco de estopa, porque o balão ela perde força, o balão cai e ela não apaga. Então aonde ela cair, ela vai queimar. Certo? Tenha prudência, seja feliz. Aqui você tem todos os moldes de todos os tipos de balões, e se você for um cara criativo, você pode inventar o seu. Eu gosto muito do caixinha de 8 folhas para brincar em casa. Faço o de 16, o de 24, põe lanterninha, pode colocar umas bandeiras, um letreiro, e
Isso é uma coisa muito legal, eu vou amar para sempre, amo. E não são todos que gostam. Meu filho, ele adora sentir o cheiro da bucha queimando, me ajuda a soltar, tem toda uma empolgação, mas ele não tem o dom de fazer nem o pipa e nem o balão, mas vai ficar o tutorial para ele passar para frente, assim como foi passado para mim. Meu avô era espanholzinho, né, o espanhol, e ele me ensinou a fazer. O primeiro balão foi um balão almofada nos anos 80, que eu tinha 10 anos de idade. Não parei mais, acho muito legal. Então é isso aí. O tutorial vai ficando por aqui. O Marcão também, eu espero que deu para que tenha dado para entrar na cabeça das pessoas mais ou menos como é que usa esse tipo de cálculo e como que aplica nas folhas do balão. E que você seja feliz, cara. Que você seja feliz igual eu sou quando eu faço balão. Apesar dos meus vídeos lá no Família CS, mas tem hora que eu fico na veia, porque você perde muito tempo para fazer um balão e de repente, porque a pessoa não esticou um pouquinho mais a folha, você perdeu o balão. É muito triste, cara, muito triste. Então a gente fica um pouco nervoso, se altera, mas não é o certo, a gente tem que estar naquele momento de alegria. Mas as pessoas se alteram sim, porque é um trabalho que você perde muito tempo, gasta material, cola, e tudo você está medindo e chega no final, por causa da imprudência da pessoa, de não puxar um pouquinho, e o fogo bate dentro e queima e não tem boi. Bateu o fogo na folha ela queima mesmo. E procure soltar balões em dias que não tem vento. Procure soltar balões, madrugada é a melhor, o melhor o horário, é madrugada, é 6 da manhã, meia-noite, e tem dias que a tarde está parado. Esses são os melhores dias para soltar balões. Balões que são muito altos e tendem a tombar. Então, se tiver brisa, não faça isso, porque aí pode ocasionar acidente em outras casas. A sua alegria é ver ele subir, mas a tristeza das pessoas é quando cai dentro de casa, em cima da casa, principalmente se for uma casa mais humilde, feita de madeira. Você vai acabar com a família e com toda uma estrutura, né? Porque pode morrer muita gente também por causa de incêndio. Então, seja consciente, faça a coisa bem feita para que o seu balão caia apagado e que todo mundo que seja ao seu redor seja feliz vendo o balãozinho subir, porque é assim que é legal, certo? Um abraço a todos, um beijo no coração, fiquem com o nosso Jesus Cristo, com o nosso Deus, e até mais, e fui, galera! Ô louco, meu! E para finalizar, o que ficou pendente, que eu falei errado, é óbvio, quando você faz o cálculo do volume interno, que é a superfície em metros cúbicos, eu falei na superfície em metros quadrados, eu falei metros cúbicos, é errado. E quando o que é em metros cúbicos é para você calcular a bucha, o peso que o balão vai levar. Então, quando você tem o volume interno, você sempre multiplica por 0,7. Isso é a norma para você, mais próxima, para você calcular o peso que o seu balão leva. Nesse balão que eu falei para vocês, esse Bagdá de 2 metros, são 200 centímetros e 14 gomos, eu falei que o 0,4 multiplicado no molde dá 0,4 de volume interno, metros cúbicos, 0,4. Você multiplica por 0,7, então daria 0,28. E eu falei 2,8 kg, e não é 2,8 kg, é 280 gramas, gente. Então, para você ver que o balão ele não é tão grande, mas também não leva tanto peso. Então se atente sempre à quantidade de carga que o seu balão vai levar. Porque na hora o seu balão pode subir, mas logo depois ele pode cair, porque se tiver muito peso, a bucha enfraquece, porque é feita de caixa de ovo, mas se você fizer uma bucha com papel higiênico bem grossa e ele subir bem, ele vai embora. Mas se ele não conseguir pegar a altura desejada, ele força muito a bucha. Então a bucha se desgasta rápido e ele cai. E aí não dá tempo de ela apagar. E aí acontecem os acidentes. A mesma coisa, se você pôr muito peso num balão e ele tiver com muita pressão dentro, se você não colocar cintar ele, colocar os fios grudados, né, nos gomos quando você estiver fechando, nas bainhas você coloca a linha
tá? Uma linha grossa, uma linha 10, ou um barbante fino. Então você coloca ele antes de fechar a bainha, você coloca a cola na parte de lá da folha, coloca a linha e dobra a bainha. E aí ele fica cintado. E esse seu cordão, lá no finalzinho, ele pode ser usado para você pôr as argolinhas e grudar numa boca, que aí você põe faz a boca e coloca as argolinhas e põe em forca-gato, e aí a sua boca vai ficar redondinha, certo? Por que que você faz isso? Porque se o seu balão tiver com muita pressão e o seu peso tiver um pouquinho a mais, na hora que o seu balão levanta, ele rasga. E aí é acidente na certa. Pode acontecer isso lá em cima, quando vem o vento também, ou a brisa, e começa a dar uma balançada e força demais, e o papel de seda não aguenta. Então a gente faz isso. Então sempre, quando forem fazer esse cálculo, vocês multipliquem o valor interno em metros cúbicos, sempre vai dar 0,1, 0,2, 0,4 por 0,7. E aí você vai ter o valor em gramas. Então, como esse balão é feito 0,4 de volume interno de metros cúbicos, você multiplica por 0,7 e você vai encontrar 0,28, que é 280 gramas. Então 280 gramas não é nada tão pesado. Então são uma bandeirinha, um letreiro e nada exagerado, algumas lanterninhas. Faça uma pesagem antes, tenha em mente quanto mais ou menos pesa, para você não ficar pagando mico na frente dos outros que vão falar. Quem não conhece vai falar, aí é baloeiro, o balão nem sobe. É assim, tá? Mas seja prudente. Esse é só um recadinho que eu falei errado e eu estou colocando junto no final do vídeo, que é para ficar tudo muito bem explicado. Certo? Mais uma vez, obrigado e fui!